Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, de alguns artistas, fotógrafos, presentes ou não na exposição, e saudar essa iniciativa do Foto Rio. Podemos todos aqui pensar no Miranda nesse momento, então um bom axé para ele, que está operado, né? E é um momento em que teremos a presença de Monteiro Rousseau, que é o diretor da Maison Européenne de la Photo. E eu gostaria de dizer algumas palavras sobre Monteiro Rousseau, agradecendo também a todos que participaram desse processo. Dizer que ele deturpou uma instituição francesa. Essa instituição é a Casa Europeia da Fotografia. O Monteiro Rousseau deturpou uma instituição, predestinou uma, que foi transformar uma casa europeia numa casa brasileira. E eu diria que Jean-Luc é um desses inventores do Brasil, porque ele conduz a fotografia brasileira como linguagem e não como iconografia, né? Dentro de um contexto complexo de qualidade desse trabalho que desenvolve nesse museu tão importante, né? Nós temos então aqui presença de artistas participantes da mostra, mas também de outros que participam da coleção da Maison. Se tivesse que enumerar 5 pessoas que mais fizeram para o reconhecimento da fotografia do Brasil, eu colocaria Monteiro Rousseau entre essas 5. As outras 4 eu deixaria no ar. E não seria capaz de alguém que no plano internacional tivesse feito mais, com tanta dedicação, com tanto envolvimento, com tanta pesquisa, com tanta proximidade, com tanta relação humana, estética com os artistas. Então, eu não sei, cadê o Rogério? Rogério, não sei se você está melhor representado na Maison do que no Museu Brasileiro. É uma resposta difícil, né? Talvez em algumas coleções feitas privadamente, mas no plano institucional, né? Isso vale para muitos artistas, né? Então, Monteiro Rousseau também é, de certa maneira, um mestre brasileiro sobre o próprio país. Para os brasileiros sobre o nosso próprio país. On appelle le brésilien. Ah oui. Eu pensei que eu tinha brasileiro assim. Enfim, esse é o Bruno, né? Que é outro brasileiro que nasceu francês. Enfim. Então, dito isso, eu passaria a palavra para a professora. Bien, je suis très heureux d'abord d'être ici en compagnie de Paolo Artemov, qui aussi pour les Français représente le grand critique d'art, non seulement brésilien, mais international, et d'être ici aussi dans ce musée magnifique qu'il dirige. Et il en a fait un musée qui est vraiment le musée de la populaire de la ville de Rio. Então você tem perdido o fio da história, mas ele disse que ele também está muito honrado de estar na presença do Paolo Artemov, que também representa muito como crítico para a fotografia brasileira, nessa casa, que não sei se ele chegou a dizer que ele é muito jovem, mas que já é hoje muito importante também. Alors, je dois excuser aussi ici Newton Buron, parce que c'est avec lui que nous avons commencé. Avec Newton, nous avons été
j'ai été un de ceux qui étaient à ses côtés pour la création de Photorevue. E Milton, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Ele lamenta também a ausência do Milton Duran, com quem ele trabalhou nessa exposição, mas não apenas, eles têm uma colaboração desde o início do Photorevue em 2003. Alors c'est vrai que la Maison européenne de la photo, Paolo est un peu, Bruno Barbel disait, la maison brésilienne de la photographie. C'est vrai que je suis un peu brésilien, mais je suis un mauvais brésilien parce que je ne parle pas le portugais à la maison. Et j'ai un peu honte. Je vous promets que je vais faire un effort, je vais essayer d'apprendre vraiment le portugais. Alors l'idée de cette exposition, c'était l'idée de Milton d'aller chercher dans les collections publiques françaises les photographies sur Rio, puisque c'est le 450e anniversaire de Rio. Bom, ele disse que é verdade que ele é um pouco brasileiro, mas que ele é um mau brasileiro, porque ele ainda não fala a nossa língua, mas ele vai fazer um esforço. E aí ele começou a falar sobre o conceito, a concepção dessa exposição junto ao Milton, nas coleções da DEC. O Rio também está bastante bem representado. Sim, para os 400, especialmente nas anos 450 anos da cidade. Et Christian Rodriguez, qui est à mes côtés, est allé chercher dans les archives de plusieurs institutions, le musée Pompidou, la Bibliothèque nationale. Finalement, la Bibliothèque nationale, il n'y a pas grand-chose. Au musée Citoyens, où tu as trouvé toute la collection de Cruzeros. Et puis surtout, bien sûr la Maison européenne de la photo, et puis surtout la Société française de photographie. Et tout à l'heure, Paolo nous disait que les œuvres de Wojciechowska que nous avons là sont absolument magnifiques et qu'elles sont pratiquement uniques parce qu'il n'y en a plus du tout, que c'est une collection absolument extraordinaire. Et vous savez que la Société française de photographie, qui était la plus ancienne de France, il y a encore des chefs-d'œuvre, je suis sûr, des chefs-d'œuvre de la photographie brésilienne absolument inconnus. Donc je pense que maintenant, avec Christian, peut-être Paolo, quand tu viendras à Paris, il faudra aller voir. Je suis sûr qu'il y a encore des richesses incroyables. Voilà. Donc, então ele comentou que eu comecei fazendo uma pesquisa nessas instituições francesas, né? O Museu de Céphore-Mier, Saint-Chamond-sur-Saône, a Bibliothèque nationale de France, la Société française de photographie, e ele ficou surpreso de descobrir agora que essas obras do Wojciechowska que estão presentes na coleção da SFP, elas são exemplares praticamente únicos, né? Porque muito do acervo dele foi destruído. E que há muito mais coisas nessa instituição que o Paulo Erkenhoff deveria visitar numa próxima viagem. Realmente é um tesouro. Eu comentei no nosso último encontro que quando nós dois estivemos lá, nós estávamos maravilhados descobrindo esse acervo e a diretora das coleções estava maravilhada assistindo o nosso encantamento. Então, realmente é muito precioso o que eles têm lá. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, puisque nous avons à nos côtés un photographe français qui est Bruno Barbet. Et Bruno Barbet va avoir bientôt une grande rétrospective à Paris, à la Maison européenne de la photographie. C'est sûr. Il n'y croit encore pas parce que c'est vrai qu'on a du temps. Hein. Voilà. Et je pense. Oui. On peut dire quelques mots pour René Bourri. Oui. Qui a mort l'année dernière. Non, mais je pense que c'est pas. Il y a une de ses plus grandes photos, c'est là, le ministère de la Santé. Oui. Le chef-d'œuvre. De René. Oui. Oui, René Bury, qui était aussi un grand ami de la Maison européenne, qui a beaucoup photographié au Brésil, qui malheureusement nous a quittés après un combat acharné contre la maladie. Il nous a quittés. J'ai eu ce triste privilège, mais ce bonheur aussi, de faire sa dernière exposition à la Maison européenne. C'est une photographie en couleur. Et il y a il y a donc cette photographie magnifique qu'il a réalisée. Et puis il y en a une autre qui est justement dans les locaux de Cruzeros, et qui est juste là.
mais il a beaucoup travaillé aussi avec eux quand il venait au Brésil. Então, o Bruno sugeriu a Monterosso que falasse um pouco sobre o René Breuil, que é um fotógrafo suíço muito importante e que faleceu recentemente. A última exposição dele foi justamente na NEP, né? E ele queria ressaltar essa segunda foto ali dessa parede que foi feita nos anos 60 no Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, e aquela outra foto que está ali à minha direita ali, que é uma vista do Rio de Janeiro a partir do escritório da revista O Cruzeiro. Je voudrais donc redonner la parole à Bruno Barbet, puisque Bruno, quand même, était souvent au Brésil. Tu me disais que tu as photographié les 3 frères Moreira Salles, qui sont là quand ils étaient tout petits, que tu retournais dans la maison de Moreira Salles, que tu n'avais pas vu depuis 50 ans. Voilà. Alors, je vais passer quand même la parole, parce que j'aimerais que tu parles un peu de ton Brésil à toi. Non, je voulais simplement brièvement dire qu'effectivement, je suis venu au Brésil en 1966, au premier voyage. Pour un magazine, ça peut paraître curieux, mais c'était un magazine qui s'appelait Vogue. Então, ele queria contar que a primeira vez que ele veio para o Brasil foi em 1966, enviado pela revista Vogue. Et la directrice de ce magazine est une grande intellectuelle. Les 3/4 de son magazine, c'était pas de la photo de mode, c'était des écrivains, des portraits d'artistes. Et elle m'avait demandé de faire un peu un carnet de route ici au Brésil pendant 15 jours. Je suis tombé amoureux du Brésil et je suis resté 3 mois. Então ele disse que a diretora dessa revista era uma grande intelectual e que, na verdade, 3/4 da revista era dedicada à cultura e não à moda. E ele veio para o Brasil para 3 dias e acabou ficando 3 meses, né, para fazer essa reportagem. Et après, dans les années 70, j'étais en contrat avec un magazine que tout le monde connaît ici, qui s'appelait Manchette, qui m'invitait chaque année, qui m'a invité 2 ou 3 fois pour le carnaval, ce qui n'était pas désagréable. Então, nos anos 70, ele voltou 3, 4 vezes a pedido da revista Manchete, e foi quando ele fotografou o carnaval. E tem uma série de fotos aqui dessa época. Mais en fait, pour moi, le Brésil, c'est une chose très importante aussi sur le plan professionnel, parce que j'étais de tradition noir et blanc, comme la génération à cette époque-là, surtout du noir et blanc. Et quand je suis venu au Brésil, en 1966, j'ai pris une centaine de bolines de films couleur. Et c'est là que avec cette lumière magnifique qu'on trouve ici, je me suis intéressé à la couleur. J'ai fait mes premiers reportages en couleur ici au Brésil à cette époque-là. Ele disse que foi muito marcante para ele, porque até então, até vir para o Brasil, só fotografava em preto e branco. E foi aí que ele começou a fotografar com a cor magnífica do Brasil. Ele ficou inspirado a fotografar cores, ele veio com uma centena de rolos, e foi aí que ele começou a fotografia em cor. Então, comentei para ele que o Brasil, para ele, foi como a França para Van Gogh, porque as telas dele eram muito sombrias antes dele ir para a França. Alors, à l'époque, on disait le Brésil, au Paris, va grande le monde. Toujours à la radio. C'était Neto, le ministre, je ne sais pas si vous avez connu ça, le ministre Neto des Finances, enfin, peu importe. Et il y a 3 ans, j'étais à Belém, très tôt le matin, je me lève parce que la lumière après 8 heures c'est fini. Je vais sur le pont et je vois un photographe toujours là, au meilleur endroit. 2 jours, 3 jours, je le vois toujours là en train de photographier les gens qui descendent des... Comment ça s'appelle? Les fruits açaï. C'est fantastique, mais je vois ce photographe qui travaille. Et après, je vais le voir poliment, je lui dis bonjour, comment vous appelez? C'était lui. C'est comme ça qu'on s'est connus au moment de ce pèlerinage de Syrie. C'est ça, comment ça s'appelle? Pèlerinage. Voilà, alors c'est comme ça, je peux te donner la parole.
vou continuar a história dele, porque eu não sabia que ele estava voltando naquele dia para o Rio. Ele embarcava à noite no último voo da Air France. E ele disse assim, eu não sei o que fazer no Rio. Eu estava com a agenda cheia naquele dia, uns compromissos, né? Olhei para ele, assim, senti um ar de confiança e dei a chave da minha casa, mora ali perto da praia, né? E disse, quando você vai à praia, tem toalha em casa, você abre o armário, você vai descobrir, depois você deixa a chave com o porteiro e às 5 horas da tarde eu chamo um táxi, né? Eu peço o porteiro para chamar um táxi. E a gente só se reencontrou agora. J'ai raconté notre histoire. Alors, les photographes, le problème pour les photographes, c'est que on doit, quand les autres dorment, nous, on doit toujours se lever très tôt pour attraper la bonne lumière. Et alors, ce matin, je suis allé à 7h moins le quart à Ipanema. Je suis passé près de ta maison, mais je n'ai pas sonné. C'était un petit peu tôt. Bom, ele disse que passou 15 para 7 da manhã em frente ao endereço do Rogério, mas ele não quis incomodar dessa vez. Então ele aproveitou bem há 3 anos atrás e dessa vez deixou. Ainda sobre o Bruno, que agora a gente vai começar a olhar a exposição, talvez nós pudéssemos ir para lá, conhecendo um pouco mais o portfólio do Bruno, que não tinha parado para olhar isso, né? E perceber que o coração do Bruno é como uma cebola. Não como algo que nos vai fazer chorar, né? Mas algo que tempera o mundo. E essa cebola, ela, sabemos que a cebola é um volume que se faz de muitas capas, né? Que vai se abrindo, e eu nunca sei agora, desde ontem, se eu vejo essa cebola sendo formada lá dentro ou se ela se abrindo. E parece que qualquer que seja o ponto de vista de uma ideia de lugar, eu não estou falando de iconografia, não estou falando de ginástica geográfica, eu estou falando de um lugar com alma. Os lugares como sendo espaços constituídos pelas pessoas, por uma história, por experiência, né? Então, o que nós vemos hoje sobre o Rio de Janeiro é isso o núcleo da cebola ou é a capa externa da cebola, né? Porque se nós olharmos, por exemplo, o que o Bruno fez da Índia, também é tão especial. O que ele fez no Ceará também é muito raro. O que ele fez na Turquia é extraordinário. O que ele fez em Letícia, na Amazônia, é outra capa. Ou seja, o mundo é todo tempo, né, esse processo que vai produzindo capas. Eu tenho me preocupado muito com uma ideia de pensamento esférico, oposto ao pensamento planar dos atlas que estão tão na moda, né? O atlas, a cartografia planar, ela é toda estruturada para promover a navegação da Europa na direção do Oriente. Todo mapa moderno foi estabelecido com essa intenção. Portanto, nós estamos falando de mapas eurocêntricos, né? E quando se nós pensássemos o mundo como globo, a Terra como um sólido globular e a esfera, né? E a esfera é o sólido perfeito, porque a esfera é perfeita quando todos os pontos da sua parte externa estão a menos distância do seu centro. Se houver deturpação, né? Então, eu acho que existe, digamos, diante da fotografia do Bruno, para mim, hoje, sempre essa noção de que eles não buscam o centro do mundo, mas eles buscam esses pontos do mundo esférico, onde as experiências humanas
são igualmente importantes, onde elas têm um valor plástico da luz do lugar, né? Elas consolidam certos olhares, certas experiências humanas, e nisso eu acho que ele tem uma abundância de olhares, né? Onde, por vezes, o corpo é um corpo marcado socialmente, é algo ali de uma biopolítica que ele vai buscando, mas ele também é um mestre nas multidões. Ele é muito um fotógrafo da serialidade, ele é muito um fotógrafo coletivo, né? Daquilo que se começa com um e se multiplica com outros uns que formam uma coletividade, né? Então, a gente começou a conversa, não sei ainda aonde a conversa nos levará, mas uma das políticas do MAR é ir abrangendo pessoas, abrangendo artistas, abrangendo olhares, né? De tal modo que, no final, é mais importante ter participado de exposições que debatam assuntos, né? Do que propriamente de exposições que sejam individuais. Né? Individuais são mais exposições curriculares. Por exemplo, tem uma praia aqui que são 3 garotas se acariciando. Já vai entrar na nossa exposição Mulheres Modernas, porque apresenta um modo de viver moderno do próprio afeto, né? De se assumir publicamente, né? Eu acho que é por aqui. Enfim, eu acho que o teria inveja dessa foto, né? Essa foto, né? E é interessante que ele leu a foto como sendo relações interraciais. Como eu estou envolvido nessa exposição, eu vi como relações amorosas, afetivas, né? Porque é o momento que cada um vê. Mas enfim, é dizer que aqui nós temos uma quantidade enorme de possibilidades de leitura. Nós agora vamos começar a trabalhar o processo educacional. As crianças já estão passando de uma maneira muito rápida nas exposições. Por exemplo, nós pegamos aqui, no ano passado nós apresentamos a questão do surto ferroviário, né? E como trabalhar Rogério Reis nessa exposição? Você tem alguma ideia? Bom, como trabalhar sua obra para o processo de mediação simbólica com o nosso público, que inclui uma quantidade grande de crianças? O que você tem alguma sugestão a fazer? Eu acho que a gente está falando aí dos anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, né? Entender por que isso ocorreu durante esse período, né? Eu acho que dá para passar, enfim, a motivação dos surfistas de treino é que, bom, primeiro surfar no treino era uma maneira de você chegar mais rápido ao centro, que os treinos estavam deslocados naquele período, creio que ainda esteja, né? Por outro lado, era um gesto, a busca de uma identidade no sentido de fazer frente a um desafio, de abrir uma certa vantagem em relação aos meninos da periferia, né? Esse deslocamento, quer dizer, esse registro, ele é interessante, quer dizer, na época, eu até cheguei a comentar a última vez, que é bom entender isso dentro do ambiente da agência F4, com a agência que buscava trabalhar, recusava a grande imprensa no sentido das pautas, das pautas da grande imprensa eram pautas mais oficiais, né? Então, isso é muito a identidade F4, quer dizer, buscar pautas mais transgressivas, mais diferenciadas, que a gente imaginava que na época não poderiam ser publicadas, né? Enfim, o surf de trem, quer dizer, nós escolhemos o ramal de Japeri, porque antes a gente fez uma pesquisa, era o único vagão que não tinha calha lateral. Né? Não tinha calha no terra, né? Quando o surfista escorregava, ele tinha um ponto de apoio, que era o último ponto de apoio, que era a calha, né? Muita gente morreu nesse esporte, né? Enfim. E o trem de Japeri, quer dizer, o surfista,
nas festas de subúrbios, encontros de final de semana, que podia dizer, eu era reconhecido como surfista do ramal de Japeri, era um verdadeiro herói, porque ele se negava a surfar num tempo com carga lateral, em caso de desequilíbrio, ele ia ao chão, né? Então, acho que é por aí, um pouco contextualizar o que motivou isso e falar um pouquinho da prática. Eu queria, então, colocar em contexto a presença da sua fotografia no mar, né? Nós fizemos no ano passado a exposição Surf e Skate, né, que tinha uma intenção, né, e durante as Olimpíadas nós vamos fazer uma exposição sobre o corpo carioca. Aquelas singularidades que o jeito como o corpo carioca, e essa é uma cidade cuja identidade passa pelo corpo, né, passa pela subjetividade exposta do corpo, né, passa por um corpo que sabe que socialmente ele deve se expor e se apresentar das formas as mais diversas, as mais perigosas, as mais lúdicas, as mais sensuais, né? Que linguagens são essas, tão singulares, que transformam essa cidade numa cidade singular no mundo? Então, não são documentos corporais, mas são também aqueles olhares que demandaram do artista, que tinha uma câmera na mão, também o seu corpo. Não é documentar simplesmente, mas ao corpo de um fotógrafo que ali estava na mesma hora. Né? Como você falou. Nesse processo, a gente dizia que o surfista de frente e o fotógrafo de costas. Você pegava dentro pela face, o fotógrafo pela nuca. Porque era um surfista que dizia, olha, cuidado com o costa, a gente está, enfim. Havia todo um comprometimento, uma relação fechada, né, de aproximação, uma relação de confiança que permitia dar qualidade na prática. Pois é, Rogério, você tinha a possibilidade de escolher um lado ou outro. Né? Você escolheu aquele lado que lhe parecia o mais corpóreo para apresentar essa dinâmica. E você fala do ar. Né? Ferrez também pensava o ar do Rio, né? Marco Ferrez, para fotografar, escolhia para certas cenas determinadas épocas do ano, que eram as épocas com menos umidade na atmosfera. Ou seja, para obter certa nitidez, certa distância, né? Ele pensava no ar, e você que pensou no ar numa outra dimensão, né? Para agregar dinamismo, para estar mais próximo da dinâmica. Ainda nesse processo, eu queria apontar aqui duas questões, né, que falam muito do nosso cotidiano, das transformações da cidade, que eu penso que esse conjunto é muito próximo daquilo que é o projeto social do museu, né? Esse é o Museu Suburbano. Nós somos um museu local. Nossa intenção não é internacional. Nós pensamos numa cidadania que até aqui estava excluída dos museus. E o mais importante do que termos títulos, é sempre muito bom, a aprovação, né, nossas pesquisas das pessoas que frequentam os museus do Rio, do exterior, historiadores, etc., dizem que o MAR é um museu da experiência, é um museu voltado para a educação, mas o mais importante para nós talvez tenha sido a pesquisa entre aquelas pessoas que não têm o costume de vir a museus, ou que estão vindo pela primeira vez ao museu, terem considerado que esse museu era para elas, que esse museu era delas, e que havia acessibilidade fácil à informação. Mas não há acessibilidade fácil à informação se essas coisas, essas questões que você colocou, não estiverem incorporadas no processo educacional. O que isso pode representar dentro de um contexto da cidade, né? Esse futebol que é o último olhar sobre o Maracanã principal, né? Essa é uma foto histórica, uma foto das perdas da cidade, né? Onde você foi capaz de transformar aquilo que foi momentos de glórias, de dor, de tanta energia, como sendo a fotografia, sendo a grande cicatriz dessa perda, né? E feita de uma maneira, de uma geometria extraordinária, que também coloca esse conjunto
dentro, sim, de uma tradição brasileira do futebol, mas também com um olhar crítico daquilo que foi a tradição construtiva do Rio de Janeiro, que é a geometria com subjetividade. Né? A geometria com siglas, não com menos siglas. E isso eu acho que tem que fazer parte desse processo. E, finalmente, aqui a questão das linguagens contemporâneas, daquilo que cinicamente virou street art nas galerias, mas que continua sendo, para um adolescente de comunidade, de favela, de subúrbio, né, de distante, um processo desesperado de identificação, né, e trabalhar a ideia entre a palavra, a letra, o signo. Qual é a última possibilidade de um gesto, aquilo que o Barthes chamaria de traço, né? Tiquê, não apenas na fotografia, mas no próximo processo de expressão. Né? E eu gostaria de dizer que, por exemplo, nós temos, de repente, isto com isto, que, de certa forma, passa a ser esse córner que já foi batido. Né? A bola já não está mais aqui. Eu gostei muito dessa arrumação, eu achei extraordinariamente assim, composta, né? Eu acho que ali há uma escritura, e eu acho que um dos desafios para a educação, nesse caso, será buscar que as crianças entendam que elas estão no limite da linguagem. E esse limite da linguagem, que ora pode ser a linguagem que se enuncia, mas a linguagem que se apaga, porque eu acho que o trabalho tem essa ambiguidade, para mim é algo que fala, por exemplo, como a Mila Schemmer, né? Esse traço último, essa última possibilidade de dicção de alguma coisa antes de encontrarmos o invisível. Quando você fala da habilidade, falar um pouco do processo criativo, que eu acho curioso, né? Se ficar atento, porque o cavalo passa e às vezes você não consegue ver, né? Que quando eu descarreguei esse material, para mim é importante ilustrar o modo que ele fez, né? Sim. Mas quando eu descarreguei o material no computador, eu, como sou péssimo de Photoshop, de computador, eu sem querer, inadvertidamente, apertei uma tecla que virou alto contraste, virou tudo alto contraste. E a pessoa que me ajudava, que trabalha comigo, disse assim: espera aí que eu vou voltar lá. Eu falei: não, para que isso está ótimo, né? Porque isso aqui viraram letras. Isso me deu uma olhada. Não viraram letras, né? Parece certo vocabulário de grafite brasileiro, né? Escritura, né? Alors, vous avez compris pourquoi on adore les textes qui parlent merveilleusement de la photographie des artistes et en plus des poètes. J'ai beaucoup aimé ta comparaison de mon et ça, je trouve que c'est une phrase de poète. Alors, merci pour... Je voulais dire aussi qu'aujourd'hui, la photographie, les jeunes photographes utilisent la vidéo beaucoup. Et ils font aussi bien la photo que la vidéo. Et donc, la Maison Académique de la Photo a commencé à constituer une collection de vidéos. Et vous avez là deux artistes, d'une part, parce que, je n'expliquerai pas pourquoi, et également Katia Massien, et puis bien sûr deux photographes qui ont travaillé ici, Stéphane Lee à Maracana, qui a fait tout un travail surtout sur la couleur, et JR, que vous connaissez, photographe. Bom, o Jânio que falou antes de falar dos vídeos que após a exposição do Paulo a gente entende por que a gente adora os textos dele, porque muito além da erudição, da compreensão da fotografia, existe uma interpretação poética também. E em seguida ele falou sobre esses vídeos. A gente tem aqui 4 vídeos, um que é do Rogério também, e que inclusive explora essa coisa da identidade corporal, né? Mais uma vez. Stephen Dean, que é um fotógrafo francês e americano, né? Que trabalhou sobre essa coisa da torcida no estádio de futebol. O GR, que teve no Morro da Previdência, fez um trabalho muito amplo na favela, né? E a Katia Maciel, com essa, como é que chama? Paisagem, inútil paisagem. J'aimerais beaucoup aussi que Paolo, tu viennes, avant peut-être de passer à la vidéo, que tu nous parles de
Poética. Tout ce que tu m'as dit sur Poética, sur ces chefs-d'œuvre, je pense que c'est... On écoutait ça avec Jean-Luc Soré, qui doit parler d'ailleurs, qui est mon collaborateur, que je remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et j'ai appris plein de choses sur la manière dont Poética travaille. On peut y aller, oui. Et on reviendra après peut-être. Eu vi essas fotos, essas 6 imagens do Oiticica, eu vi esses 6 objetos do Oiticica com alegria e dor. Pensar que esse grande fotógrafo foi queimado, né, por uma espécie de incúria, né, porque um dia teve possibilidade de abrigar isso em instituições, mas não confiou nelas e, enfim, num dado momento elas foram vítimas de um fogo. Mas é uma joia, uma aventura que nós possamos ter essas imagens, por vários motivos. Primeiro, que elas são vintage, e vintage, que não são sobras de ateliê, mas que são aquelas escolhidas pelo artista, pelo fotógrafo, fotoclubista, para possivelmente participar do salão, ou, no mínimo, para doação a um museu estrangeiro. Então, a qualidade dessas tiragens é extraordinária, né? E, ao mesmo tempo, elas nos passam algo muito especial da transformação, sim, da imagem da fotografia em algo do mundo palpável, que é a cópia, né? A cópia não é uma mera superfície, a cópia é uma corporeidade e é uma coisa que eu até me sinto assim um pouco, devia me conter um pouco mais diante de artistas da fotografia, está falando com tanta ênfase daquilo que é a experiência e a trajetória de vocês. Agora, além de serem originais muito raros, eu particularmente não sei quem tem de fato cópias de época ou quem tem cópias de segunda geração, porque as histórias dos nossos acervos não estão feitas. O Museu de Arte Moderna tem uma obra adquirida nos anos 80, que aquela sim é uma cópia vintage. O vintage nem sempre é fundamental, mas nesse caso sim, né? E esse conjunto, percebe-se que é um conjunto feito para ficar. O Oiticica aqui constrói um pequeno resumo de sua história para deixar numa instituição. Não é refúgio, não são fotos só as mais sedutoras, ele tem outras fotos sedutoras, mas claramente um senhor da linguagem escolhe imagens que lhe parecem ser aquelas em que ele, detentor da linguagem, da língua fotográfica, define como sendo básica. Essa me parece ser mais ainda, não sei se o Papa vai concordar, por exemplo, com a experiência cotidiana, essa parece mais ser uma fotografia ainda dos anos 40, dos anos 50, dentro de uma estética fotoclubista brasileira, que, diante dos estímulos construtivos, responde buscando certos cortes na arquitetura para produzir abstração geométrica. Um crítico superficial me acusou de teleológico quando interpreta dessa forma de que o Oiticica teria buscado a abstração. Não se trata de um artista que nasceu numa cidade que nunca tivesse tido havido abstração geométrica. Não. Ele era um homem que tinha vivido em Washington, nos Estados Unidos, conhecido a arte abstrata geométrica, conhecia a Bienal de São Paulo e é algo da admiração dele, por todos os motivos, inclusive pela relação que os Oiticicas tinham com Ivan Serpa, tinham com Geraldo Barros, tinham com Mário Pedrosa. Embora Geraldo Barros e Oiticica nunca tivessem se encontrado. Uma vez Geraldo Barros me disse isso. Uma das penas que me dá na vida é nunca ter encontrado esse mestre, né? E aqui estão passando, nesse momento ainda fotoclubístico, onde há um certo esteticismo
na busca da imagem, nós passamos para um outro momento em que Oiticica aproveita uma outra dimensão da sua experiência, que é o fotógrafo entomologista do Museu Nacional. Ele, no Museu Nacional, fotografava insetos, né? Então nós estamos falando de imagens de extrema aproximação, que ele se aproxima de tal modo que explode a relação com o mundo figurativo, um pouco como aqui, e mais radical, mas já algo que nós talvez pudéssemos, aí sim, depois do que acontece nos anos 60, 70, talvez encontrássemos aqui alguma indicação numérica ou de estrutura, né? Mas aqui, isso é a grande ponte entre o fotógrafo da entomologia e o fotógrafo que busca o mundo da ideia da imagem ao todo. Depois, essa outra imagem é parte desse esforço de Oiticica de se livrar da figuração, mas ainda sem se livrar totalmente. Isso que está, essa imagem aquosa, dá para sentir que é uma imagem de um vidro recoberto de gotículas, como se fossem gotículas, é um tipo de vidro para impedir a transparência absoluta, né? Como se fossem gotas, e por baixo ele faz uma colagem construtiva formada por planos pintados, por papéis brancos e por um tipo de papel celofane transparente. Depois, por cima, ele dava ele unificava por essa imagem um pouco que nos impedia de uma visão totalmente, absolutamente transparente ou precisa. Depois nós temos duas imagens que são uma conversa com a pintura, uma conversa com o gesto, mas que é um gesto construtivo, né? Que muitas vezes é pintada sobre vidro, outros papéis, mas já buscando o que é a imagem, o que é construir a imagem, o que é uma fotografia construtiva. Não é uma fotografia construída. Seria o registro de gestos. São etapas de um fotógrafo entregue a reflexões, a pesquisas, tanto quanto Oiticica, de Jacquard, Fernando Ferreira do Lar Lima, naquele momento histórico. E num certo momento, e isso vai ser objeto de uma página inteira do suplemento dominical, com um texto importante de Goulart e outro texto do próprio Oiticica, ele declara: fotografia se faz no laboratório. A imagem fotográfica, essa imagem que se grava com a luz, já não recorre a nada no mundo externo, não recorre a nenhuma intermediação de um aparato fotoótico, né? Mas ela é uma construção entre luz e a sua impulsividade, entre velação e exposição, né? E o que ele faz nesse momento não são imagens que pudessem ainda aludir ao mundo externo, mas é uma linguagem absolutamente numérica. Ele é professor de matemática do Jacobi, né? Então, nós temos aqui um registro de vidas, né? Essa talvez seja, dessas 6, eu não sei se há coleções mais completas, mas nós estamos diante das 6 do conjunto que eu conheço hoje sobrevivente, mais importante desse extraordinário fotógrafo. Merci. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Pardon? Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses sur ce travail. Peut-être qu'on pourrait aller voir les photos de Thierry Cohen, qui a parlé de grandes photos, qui est une photo intéressante parce que Thierry Cohen, c'est la grande photo de Rio qui est là, qui lui est une citation. Thierry Cohen a fait un reportage sur les grandes figures, Londres, Paris, Rio, São Paulo, et au-dessus des grandes villes, il est impossible de voir le ciel tel qu'on devrait le voir, à cause de la pollution lumineuse, mais aussi la pollution, tout simplement. Et donc, il est allé chercher aux mêmes latitudes
le ciel qu'on devrait voir normalement au-dessus d'une ville. Et là, en l'occurrence, à Rio, c'est le ciel qu'on devrait pouvoir voir s'il n'y avait pas la pollution lumineuse. Et c'est un travail qu'il a développé comme ça dans plusieurs grandes villes, et je trouve que c'est un travail assez étonnant. Et voilà pourquoi je trouve que le paysage c'est en plus magnifique. Mais c'est une vraie démarche dans ce travail. Là, il est en train de travailler sur l'ombre. Então, Thierry Cohen é um fotógrafo que se interessa, em primeiro lugar, pelas cidades, e ele faz um trabalho percorrendo grandes cidades do mundo e mostrando como seriam essas cidades se não existisse a poluição. E acho que isso resume bem. Il y a peut-être aussi une autre œuvre qui est importante, et après peut-être on reviendra dans la vidéo, c'est ce panoramique de 1888, la messe qui a eu lieu au moment de l'abolition de l'esclavage au Brésil. Et il me semble que ça c'est une image qu'on a découverte dans la Société française de photographie, qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Uma outra foto muito importante é essa que foi doada para a Sociedade Française de Fotografia e que foi feita 3 dias após a abolição, né? A missa campal pela abolição da escravidão no Brasil, feita no Rio de Janeiro, dia 17 de maio de 1888. Por um fotógrafo amador chamado Marcos Araújo, que faz parte da coleção da Sociedade Française de Fotografia. Ele avala essa crise dedicatória, que mostra também a importância dessa instituição ainda no século XIX. Né? Je crois qu'on peut parler des vidéos. Rogério, il y a un peu de moi, mais on ne voit pas bien. Je veux simplement dire que je crois qu'il y a une loi terrible qui a été votée au Brésil, qui est qu'on ne peut plus photographier dans la rue, n'est-ce pas? On ne peut plus photographier dans l'espace public. C'est très grave parce que déjà on ne peut pas photographier aujourd'hui parce que c'est beaucoup d'infos. Là, il y a une loi qui donne raison contre le photographe. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus photographier là. Et Rogério, donc, a allé sur la plage, il a photographié les gens sur la plage, mais il a caché le visage. Et pour montrer, voilà, c'est ce que je veux. On peut voir ce que le photographe est autorisé à montrer. Como eu disse, está falando a respeito de um slideshow que João como vídeo, personalizei, que é sobre uma crônica visual da praia. Eu acho que instantâneo para das pessoas de espaço público é um gênero assim desuso, por conta de várias questões, a relação do espaço público com o privado, o excesso de superpopulação, o fator população também pesa muito, o controle. Eu estou falando do ambiente assim, de alto verão no Rio de Janeiro, onde é uma praia concorrida. Né? Então eu me apropriei de dados, né? Do João Balbessari, do Mauro Nário, de pessoas que no passado já trabalharam com forma geométrica sobre o rosto, né? E a partir do momento que eu vi essa possibilidade de apropriar dessa condição de trabalho, eu criei um personagem que era o paparazzo anônimo, ou seja, eu saí na praia com todo o recurso digital que a gente tem hoje de imprimir uma maior velocidade na captura, né? E eu voltei a fazer uma crônica de arte e costume, né? Que eu achava que seria impossível fazer, mas eu acho que eu estava garantido por essa história. Então é uma história que me conta isso. Também tem um aspecto interessante que acompanha o trabalho, que vocês vão ver que tem uma caixinha acrílico ali, 3 livros, né? Que ao longo das experiências, segundo as dificuldades que eu fui tendo, eu acabei montando uma cartilha de como você sobreviver, como você fotografar na praia, né? Quer dizer, fotografar são fotos na boa sentido, né? Como você fotografar sem ser autorizado pelas próprias pessoas. E
E essa cartilha eu fiz para mim e eu acabei incorporando ao trabalho para ajudar para ser útil, né? Quer dizer, a ideia do trabalho é passar um pouco do humor também. Eu fui adquirindo esse humor ao longo do processo. Avant de vous montrer l'œuvre de Rogero, je voudrais encore une fois remercier ici Paolo qui est parti de la réunion, dire à quel point nous sommes heureux. Donc Christiane Rodriguez, Jean-Luc Soré qui est là, on va en parler aussi je pense. Et puis Milton, je dois excuser parce que c'est malheureusement il devait être là et je pense bien à lui en ce moment, parce que c'est lui, mais je pense qu'il sera établi dans quelque chose. Voilà. Et donc, remercier toute l'équipe du musée, parce qu'on a dit que cette équipe autour de Paolo est formidable. Et on a un grand plaisir à être ici aujourd'hui, dans ce musée, vraiment qui est le musée de la ville de Rio. Comme le disait Paolo, c'est un musée qui est fait pour les habitants de Rio. Et ils doivent se l'approprier, ce musée. C'est à eux. Et ça, c'est formidable. Je pense que sur la direction de Paolo, ce musée va devenir vraiment un grand musée. Un exemple peut-être pour le reste du monde. Voilà, en tout cas, nous, on est très fiers d'être là.